Quem já viajou pela história de São Paulo sabe que entre rios nasceu uma colina e que nessa colina foi construído um colégio. A partir desse colégio se fez um triângulo de igrejas e dentro desse triângulo nasceram ruas. Foi exatamente nessas ruas que fizeram a história da cidade mais importante da América Latina. Se você quer conhecer a história da antiga vila de São Paulo de Piratininga, é só sentar aí, aumentar o volume e bora acumular quilômetros de viagem comigo. Todo mundo sabe que São Vicente foi a primeira vila do Brasil, mas foi só depois de subir a Serra do Mar que a civilização encontra o lugar que viria a ser o início de tudo, né, meu? Fala galera da viagem, meu nome é Rafael Palma, guia de turismo com muitos quilômetros de viagem. E antes de mais nada, não esqueça de dar aquele joinha e se inscrever no canal. Saiba que todos os vídeos estão sendo feitos com muito carinho. Mas vamos lá, você sabia que é possível conhecer a origem da cidade de São Paulo visitando alguns pontos turísticos do centro histórico? Se você quer entender o que eu estou falando, fica aí e bora viajar pela história de Sampa. Alguns dizem que a primeira tentativa de colonização foi feita pela aliança entre o cacique dos Tupiniquins, Tibiriçá, com João Ramalho, português que supostamente tinha naufragado em 1508 no litoral de Santos e subido a Serra do Mar para se casar com Bartira, filha do cacique. A questão é que o português se tornou líder de um grande exército indígena. Após a fundação da vila de São Vicente em 1532, os jesuítas sobem a serra e conseguem chegar no Planalto Paulista. Entre os rios Tamanduateí e o seu afluente Anhangabaú, eles conseguem se fixar no que hoje chamamos de colina histórica. Você sabe aonde essa colina fica? Finalmente, os padres jesuítas Manuel Nóbrega e José de Anchieta conseguem construir uma casa de pau a pique que viria a ser o símbolo da fundação da cidade de São Paulo. Dizem que foi planejada e idealizada para que a data da fundação fosse exatamente no dia 25 de janeiro de 1554, dia que se comemora a conversão do apóstolo Paulo ao cristianismo. Data mais simbólica do que essa, acho que não tinha, né? Somente depois de 2 anos foi construída a pequena igreja e o colégio, que serviam para a catequização dos nativos que aqui viviam. Aos poucos, a pequena vila cresce e a partir da década de 1590 se inicia a construção de 4 novas capelas que fundariam o famoso Triângulo Histórico de São Paulo. Esse local era tão importante que dizem que de cada vértice desse triângulo saía diferentes trilhas indígenas que levavam para todos os cantos do Brasil. A partir daí, trilhas se transformam em estradas que se transformam em grandes rodovias nacionais. Mas será que São Paulo se transformou nessa cidade tão importante, ponto de encontros de diferentes povos e culturas, por uma simples coincidência? Eu acho que não. Bora conhecer as igrejas que formaram esse tão importante triângulo histórico. Provavelmente a primeira delas é a Catedral da Sé. Apesar de não ser uma das igrejas do vértice desse triângulo, é considerada hoje o Marco Zero de São Paulo. Está localizada no mesmo local que o cacique Tibiriçá escolheu como local sagrado para construir a pequena capela de Taipipilão, que se transformaria nos dias de hoje nessa grandiosa igreja de arquitetura gótica. Pensar que após 400 anos, a Catedral da Sé abrigaria os restos mortais do cacique Tibiriçá, considerado por muitos o primeiro cidadão da vila de Piratininga. Após, se inicia a construção das igrejas que formariam os vértices desse triângulo histórico. A primeira delas foi a Igreja da Ordem Terceira do Carmo, construída em 1592 para abrigar a Irmandade dos Carmelitas. Ficava próximo ao rio Tamanduateí e era daqui que se dava início à trilha histórica que descia a Serra do Mar até o litoral de São Vicente.
Podemos dizer que hoje essa trilha foi substituída pela Via Anchieta. A segunda igreja foi a de São Bento. É idealizada pelos novos moradores da vila em 1598 para ser um mosteiro dos beneditinos. Saíam daqui dois caminhos indígenas, um que levariam os bandeirantes para o ouro das Minas Gerais e que se transformou hoje na importante rodovia Fernão Dias, e o outro caminho para o litoral do Rio de Janeiro. Esse caminho se transformou na famosa Via Dutra. Olha que interessante. E a terceira igreja que fechava esse triângulo histórico é a igreja de São Francisco, fundada em 1647 na borda dessa colina. Se iniciava aqui a trilha até Santo Amaro, que ligava com o famoso caminho do Piabiru, lendária trilha indígena que atravessava o continente e ia até a Cordilheira dos Andes, onde viviam os Incas. Imagine a aventura! Além desse caminho, era daqui que saía uma outra trilha até Sorocaba. Cidade importante onde os tropeiros desembarcavam o charque trazido lá das bandas do Rio Grande. O interessante é que muito tempo depois você iria sair no caminho que se transformou hoje na rodovia Regis Bittencourt. Que loucura, né? Podemos dizer então que a partir desse triângulo histórico, São Paulo estava pronta para se expandir e se tornar esse ponto de encontro de todos os brasileiros. Como podemos ver nesse antigo mapa de São Paulo, da sua fundação até 1841, a cidade não sai muito das fronteiras desse triângulo histórico. Diferente do que muitos pensam, o ouro das Minas Gerais não trouxe muito crescimento à cidade. O que realmente faria São Paulo se transformar nessa megalópole foi o que os paulistanos chamaram de Ouro Verde. Na verdade, as plantações de café do interior do estado fizeram a capital se transformar no centro financeiro e administrativo das exportações desse produto, que era desejado no mundo todo. Como dizem, nada como um cafezinho para ajudar a expansão de São Paulo. A partir de então, a cidade não para de crescer. Ao redor do triângulo histórico, podemos encontrar diversos prédios que contam a história do que viria a ser a maior capital financeira do Brasil. Pessoal, essa é a primeira parte do vídeo, onde contamos uma breve história da origem da cidade de São Paulo. Não deixem de assistir a parte 2, onde vamos caminhar juntos e visitar os principais locais turísticos que ficam próximo desse triângulo histórico que já comentamos. Não perca, hein? Um grande abraço!